E se eu te dissesse que Deus tem um plano sobrenatural para cancelar suas dívidas, mas existe uma condição que você precisa cumprir? Não é sobre ganhar na loteria ou receber herança, é algo muito mais poderoso e bíblico. Milhares de cristãos vivem pressionados por dívidas, perdendo o sono, sentindo vergonha, sem enxergar saída. Mas a Bíblia revela um princípio espiritual que, quando ativado através da fé e obediência, libera cancelamento sobrenatural de dívidas. Isso aconteceu com a viúva de 2 Reis, com Israel no jubileu, e pode acontecer com você. Prepare seu coração. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e comente sua cidade para receber essa palavra profética. Graça e paz, amada família do Senhor. É com alegria que estou aqui no canal O Clamor Diário para compartilhar uma palavra que vai trazer esperança, fé e direção para sua vida financeira. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, mas extremamente importante: dívidas. Sei que muitos de vocês que estão assistindo agora carregam o peso das dívidas. Talvez seja o cartão de crédito que parece nunca diminuir. Talvez seja aquele empréstimo que você fez em momento de desespero. Talvez sejam contas atrasadas que te envergonham. Talvez seja a pressão dos credores ligando todos os dias. Eu entendo essa dor, e mais importante, Deus também entende e se importa. Mas antes de entrarmos na revelação principal, quero te mostrar o versículo base desta mensagem. Está em Deuteronômio 15 versículos 1-2, ao fim de cada 7 anos, farás remissão. Este é o modo de fazer a remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois se apregou à remissão do Senhor. Esse texto fala sobre o ano da remissão, também conhecido como ano sabático. A cada 7 anos, Deus ordenava que as dívidas fossem canceladas em Israel. Não era sugestão, era mandamento divino. Isso revela algo profundo sobre o coração de Deus. Ele odeia ver seus filhos escravizados por dívidas. Ele deseja liberdade financeira para você. Agora vamos à questão central. Qual é a condição que Deus estabelece para cancelar suas dívidas? Não estou falando de uma fórmula mágica ou de dar dinheiro para receber mais. Estou falando de princípios bíblicos sólidos que, quando obedecidos com fé, ativam a provisão sobrenatural de Deus. A condição tem 3 elementos fundamentais que estão entrelaçados na palavra de Deus. Provérbios 22 versículo 7 declara uma verdade dura: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Deus não quer que você seja servo de ninguém além dele. Mas para experimentar o cancelamento sobrenatural, você precisa primeiro ser honesto sobre sua situação. Muitos cristãos estão em dívidas porque tomaram decisões irresponsáveis, gastaram mais do que ganhavam, compraram o que não precisavam para impressionar quem não importa, fizeram empréstimos sem sabedoria. Se esse é seu caso, o primeiro passo é assumir a responsabilidade. Não culpe o governo, a economia, seu empregador ou o diabo. Assuma a sua parte. Provérbios 28 versículos 13 é claro: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse diante de Deus: Senhor, eu falhei. Tomei decisões erradas. Fui irresponsável com as finanças que tu me confiaste. Perdoa-me e me ensina a andar em sabedoria financeira. Esse ato de humildade e honestidade é o primeiro passo para ativar o milagre. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você se humilha e reconhece seus erros, você abre as portas do céu para a intervenção divina. A segunda parte da condição é obedecer aos princípios que Deus estabeleceu para a gestão financeira. Você não pode continuar fazendo as mesmas coisas que te levaram à dívida e esperar resultados diferentes. Isso seria insanidade. Veja o exemplo da viúva em 2 Reis 4 versículos 1-7. Ela estava desesperada, com dívidas tão grandes que seus filhos seriam levados como escravos. Ela clamou ao profeta Eliseu, e ele perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu então deu uma instrução específica: pedir vasos emprestados aos vizinhos e derramar o azeite neles. A viúva obedeceu exatamente como foi ordenado. E o milagre aconteceu: o azeite não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. 2 Reis 4 versículo 7 registra: então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Perceba os princípios aqui. Ela precisou agir com fé, pedir vasos emprestados, trabalhar, derramar o azeite, e depois vender o produto para pagar a dívida. Não foi um cancelamento mágico, onde a dívida simplesmente desapareceu. Foi um milagre de multiplicação que capacitou a viúva a pagar o que devia e ainda viver do resto.
Isso nos ensina que Deus frequentemente multiplica o que você tem, mas você precisa administrar bem, trabalhar diligentemente e usar os recursos com sabedoria. Alguns princípios práticos que você precisa obedecer. Faça um orçamento realista. Provérbios 27 versículos 23 ordena: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. Você precisa saber exatamente quanto ganha, quanto deve e quanto gasta. Sem clareza, não há controle. Pare de fazer novas dívidas. Enquanto você continua comprando no crédito, você está cavando o buraco mais fundo. Romanos 13 versículos 8 aconselha: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Priorize o pagamento das dívidas. Liste todas as suas dívidas, organize por prioridade, juros mais altos primeiros, ou valores menores para ganhar momentum, e crie um plano de ataque. Provérbios 6 versículos 1-5 fala sobre a urgência de se livrar das dívidas como uma gazela foge do caçador. Viva abaixo das suas possibilidades. Corte gastos desnecessários. Cancele assinaturas que não usa. Reduza despesas supérfluas. 1 Timóteo 6 versículos 8 ensina: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aqui está a parte que muitos não querem ouvir, mas é absolutamente crucial. Você não pode esperar a bênção financeira de Deus se está roubando dele. Malaquias 3 versículos 8-10 é direto: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Muitas pessoas dizem: estou endividado, não posso dizimar. Mas Deus responde: você está endividado porque não dízima. O verso 10 continua: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é a única área da Bíblia onde Deus nos convida a testá-lo. Ele está tão confiante neste princípio que diz: prove-me. Veja se eu não sou fiel. E a promessa não é apenas bênção, mas bênção sem medida, que nem cabe no celeiro. Mas há mais. Malaquias 3 versículos 11 adiciona: por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador são aquelas despesas inesperadas que parecem sempre aparecer. O carro quebra, o eletrodoméstico estraga, a doença vem. Quando você é fiel nos dízimos, Deus repreende essas perdas. Vou ser ainda mais específico. Dizimar não é sobre Deus precisar do seu dinheiro. É sobre você demonstrar que confia nele como provedor. É sobre reconhecer que tudo vem dele. É sobre quebrar o espírito de Mamon que quer dominar sua vida. Quando você dá o primeiro décimo, você está declarando: Deus vem primeiro. Eu confio que ele vai suprir os outros 90%. E aqui está o segredo. Quando Deus abençoa os 90%, eles rendem mais que 100% sem bênção. Isso é matemática do reino. Não faz sentido natural, mas funciona no espiritual. Deixe-me te contar sobre Israel no deserto. Quando eles colhiam o maná aos sábados, era o dobro da quantidade normal. Mas o dobro não estragava como aconteceria se guardassem nos outros dias. Êxodo 16 versículos 23 registra: cozeireis o que haveis de cozer e fervereis o que haveis de ferver, e tudo o que sobrar, ponde em guarda para vós até pela manhã. Era provisão sobrenatural que desafiava as leis naturais. Além da viúva que já mencionamos, há outros exemplos bíblicos poderosos. O ano do jubileu, Levítico 25 versículos 8-13, a cada 50 anos, todas as dívidas eram canceladas, terras eram devolvidas aos donos originais, escravos eram libertados. Era um reset financeiro completo. Isso demonstra o coração de Deus para a restauração financeira. A parábola do credor incompassivo, Mateus 18 versículos 23-35. Um servo devia 10.000 talentos, uma quantia impossível de pagar, e o rei cancelou toda a dívida por compaixão. Isso ilustra a graça de Deus. Mas quando esse servo não perdoou uma dívida pequena que outro lhe devia, o rei restaurou sua dívida original. A lição: Deus cancela nossas dívidas, mas espera que sejamos misericordiosos com outros também. Abraão e o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14 versículos 18-20. Após uma batalha, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E Gênesis 13 versículos 2 nos diz que Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Coincidência? Não. A generosidade atraiu bênção. Agora vou te dar passos práticos para começar sua jornada rumo ao cancelamento de dívidas. Quebrante-se diante de Deus. Jejue e ore. Peça perdão por decisões financeiras erradas. Entregue toda a situação nas mãos dele.
Faça um levantamento completo de suas dívidas. Liste cada uma com valores, juros, credores. Olhe a realidade de frente sem medo. Crie um orçamento rigoroso. Use a regra 50-30-20, 50% para necessidades essenciais, 30% para desejos, que você vai cortar temporariamente, 20% para pagar dívidas. Adapte conforme sua situação. Negocie com credores. Muitos aceitam descontos para pagamento à vista ou condições melhores. Seja honesto sobre sua situação. Comprometa-se com o dízimo e ofertas. Mesmo que seja difícil no início, confie em Malaquias 3 versículos 10. Deus vai honrar sua fidelidade. Busque renda extra. Talvez trabalho freelance, venda de itens não utilizados, um segundo emprego temporário. Provérbios 6 versículos 6-8 elogia a formiga por trabalhar diligentemente. Declare guerra contra a dívida. Cada centavo extra vai para pagar débitos. Sem exceções, sem desculpas. Peça sabedoria divina. Tiago 1 versículo 5 promete: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus pode te dar ideias criativas, oportunidades inesperadas, estratégias sobrenaturais. Salmos 37 versículos 21 contrasta: o perverso toma emprestado e não paga, mas o justo é compassivo e dá. Deus quer que você seja o justo que dá, não o devedor perpetuamente preso. E Salmos 37 versículos 25 declara: fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isaías 54 versículos 17 promete: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isso inclui armas financeiras, dívidas opressivas, juros abusivos, situações impossíveis. Eu profetizo sobre sua vida agora. Esse tempo de escravidão financeira está terminando. Deus vai abrir portas para você pagar suas dívidas de forma acelerada. Oportunidades surgirão. Recursos virão de direções inesperadas. Mas lembre-se da condição: honestidade, obediência aos princípios bíblicos e generosidade fiel. Vamos orar juntos agora, selando esse compromisso. Pai Celestial, eu venho até ti humildemente, reconhecendo minhas falhas financeiras. Perdoa-me por decisões erradas que me levaram à dívida. Eu me comprometo hoje a andar em obediência aos teus princípios financeiros. Ajuda-me a ser fiel nos dízimos, sábio no orçamento, diligente no trabalho. Declaro que tu és meu provedor e que vais me capacitar a pagar todas as minhas dívidas. Repreendo o devorador sobre minhas finanças. Abro as janelas do céu sobre minha vida. Creio que virei testemunho de cancelamento sobrenatural de dívidas. Em nome de Jesus, amém. Comente sua cidade aqui embaixo para que possamos orar especificamente por você e pela libertação financeira que Deus está liberando sobre sua vida. Amados, hoje você descobriu que Deus tem um plano para cancelar suas dívidas, mas há uma condição: honestidade, obediência e generosidade. A viúva obedeceu e seus filhos foram salvos da escravidão. Israel praticou o jubileu e experimentou restauração. Abraão dizimou e prosperou. Agora é sua vez de ativar esses princípios. No próximo vídeo vamos revelar os 5 erros financeiros que bloqueiam a bênção de Deus. Não perca! Deus está fazendo algo novo em sua vida financeira. Continue firme, continue confiando. Pai, libera cancelamento de dívidas sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus, amém. Este foi mais um devocional do canal O Clamor Diário. Tema: Deus vai cancelar suas dívidas, mas há uma condição: mistério mais promessa condicionada à fé e obediência. Ponto. Agora me conta, de qual cidade você está nos assistindo para que possamos orar por você?